Mais um Mavcast no ar, sejam todos bem-vindos e hoje a gente vai bater um papo com uma pessoa mais que especial sobre cardiologia veterinária. Estamos aqui na mesa, hoje o Vinícius não veio, né, se ausentou, então o Felipe está substituindo ele. Boa tarde, pessoal. Apesar dele ser um membro que aparece de vez em quando, né? Etéreo. Membro etéreo se chama. Como éter, né? Exatamente. João Paulo está aqui com nós também. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. E sem mais delongas, vamos falar da nossa convidada, né, Felipe? Traga ela para conversa. Estamos aqui hoje, gente, com nada mais, nada menos que a doutora Cirlei Manzan, altamente reconhecida em Uberlândia pelos seus serviços prestados à comunidade, principalmente hoje em dia no ramo da cardiologia veterinária, né, Cirlei? Mas já com uma história aí, fez veterinária na UFO, fez residência na UFO, fez o mestrado e algumas pós-graduação e pensando em mais algumas, né, doutora Cirlei? Boa tarde, pessoal. Cirlei, prazer. ele fala igual quando os vereadores vão dar uma cerimônia lá na Câmara. Tem que ser pela ilustre presença, né, então, Cirlei? muito obrigada pelo convite, um prazer estar aqui. Falando das pós-graduações, né, realmente, a gente tem que estudar sempre, né? Não parar podemos por parar. quê? Nunca. Isso aí, e hoje em dia é uma das coisas que a gente mais tem visto que o pessoal não quer ir para esse caminho, né? Estão ali querendo uma coisa mais Google, né? Vamos tornar especialista do Google. Aposto que tem um monte de cliente que já chega para você, olha, o meu cachorro tem isso, qual remédio que eu dou? Tem todo dia, chega, né, o cliente. É bom, chega diagnosticado. Ele já chega e fala assim, doutora, porque eu vi no Google, né? Aí você fala, não, explica, argumenta. Aí ele ainda questiona, fala, não, mas eu li, bate certinho com o que o meu cachorro tem. Tudo E ele que ele realmente tem isso, né? Então, isso Que acontece, normalmente é câncer. No Google né? No Google é câncer, Normalmente dá às câncer. vezes às sim. vezes eu tava só com verme. Mas era câncer no Google. Mas, Cirlei, você é a primeira cardiologista especialista da cidade de Uberlândia, né? Sim, como especialização, eu fui a primeira, né, da região, inclusive, não só da cidade de Uberlândia, mas da região. Isso, eu comecei a trabalhar cardiologia em 1997, né, mas de uma forma mais de curiosidade. Teve um curso em São Paulo com o Dr. Ettinger, né, na época era meio pauleira, a gente tinha de busão daqui para São Paulo, e fiz um curso de 3 dias com ele, em 1997. Era o Ettinger e o Bonagura, né? Na época estavam lançando a 2ª edição do livro deles. Eu já ouvi esses nomes em livros. Esses nomes são Os muito pais famosos. Da cardiologia. Os pais da cardiologia. Se eu não me engano, eu lembro do professor Galo falando essa Eu frase. acho que sim, porque pra mim é familiar. Galo Fisiologia? Sim, É, eu dava Fisiologia. Físio 2. Então, aí nessa época, eu voltei de São Paulo, tipo assim, nossa, é isso que eu quero pra minha vida. Mas era tudo muito difícil, né? Igual a gente estava comentando há pouco, não tinha nem internet, acesso livre à internet. Para você se especializar, eu teria que ir para São Paulo, né? Era mais difícil, eu não tinha nem pós-graduação ainda aqui no Brasil, estabelecida. Então, eu comecei a estudar e fiquei mais de curiosa por conta, mas na época eu trabalhava no Hospital Veterinário da UFO, e tinha o professor Fernando Ferreira, né, que você também deve conhecer. Também Foi nosso professor nosso também. E era um grande curioso da cardiologia, ele era o que mais sabia de cardiologia, ele e o Zé Eugênio. Sim, e aí eu também entrei nosso. na rabeira deles ali, né, assim. Assim, com todo respeito, eles são muito antigos, gente. Eles são, olha. Eles são patrimônio histórico da FAMEV. E eu fico até assim, ó, eu tô falando dessas pessoas, foram meus professores, eu trabalhei com eles, então eu sou dessa época antiga também, né? Então, não tinha nem internet. E aí comecei a estudar cardiologia e fui estudando e comecei a atender os casos, mas era tudo muito limitado, né? Quando foi em 2000, eu acho, 2002, eu fui fazer mestrado e tinha uma disciplina de eletrocardiograma oferecida na medicina humana. Aí foi ali que eu comecei mesmo, falei assim, vou atrás. Aí fiz a disciplina no mestrado de eletrocardiografia com um médico, né? E depois fui atrás de bibliografia veterinária, fiz umas adaptações e a partir daí eu já comecei a trabalhar com eletrocardiografia. Mas a primeira pós-graduação foi em 2011. Recente agora. 2011 foi minha primeira pós-graduação. Então, ali de 97 até 2011, eu fui uma autodidata da cardiologia. Rapidinho, pelo que você falou, no começo, quando você começou essa parte de cardio, era bem difícil você conseguir material específico para veterinária. Mudou. Agora, assim, já tem mais conteúdo mais específico para raças, para se é gato ou se é cachorro. Porque naquela época era de
Você não tinha acesso a esse tipo de informação, era bem Não adaptado. existia, né? Só Era Barça. adaptado. A gente trazia muito de livros textos, né? Os livros textos, como eu disse, né, o Ettinger e Bonaguri, então era uma realidade americana adaptada para a nossa realidade. As medicações, às vezes, a gente não tinha acesso aqui no Brasil. E agora, hoje, não. Respondendo a sua pergunta, hoje é muito mais fácil. Hoje a gente tem inúmeras pós-graduações de cardiologia, umas muito boas, outras tão boas, né? Mas, E outras para dar uma base. Outras dão uma base. A gente tem muitos cursos, né? Os profissionais que hoje se destacam na cardiologia nacional estão disponibilizando cursos, né? E depois da pandemia, a gente ainda teve, né, a possibilidade de fazer tudo online. Então, hoje, só não se aperfeiçoa, só não se especializa, só não se atualiza quem não quer. Falar Porque nisso- hoje está muito fácil você se atualizar e você se inteirar de um assunto, seja da cardiologia ou de qualquer outro Basta assunto. vontade, a pessoa Basta tem que ter. vontade Isso de que ir eu ia falar, atrás. a sua narrativa inteira ali, eu fui atrás disso, fui na medicina humana, fiz a pós-graduação da medicina e tal, fui dali, fui daqui. Cara, não se escuta falar isso mais hoje. E Tipo, é engraçado. o pessoal quer que as coisas cheguem até ele, né? Quer que caia no colo. Mas essa garra que tem é uma É coisa... de uma pessoa mais, assim, da nossa geração pra mais antiga, que ainda tem... Não sei se é porque a gente, vamos falar assim, tá vivendo a vida real, que a gente sabe que as coisas não são fáceis, as coisas você tem que conquistar. Senão não vai cair do céu. Mas essa garra é uma coisa muito bonita de se ver É em o qualquer sangue nos profissional. Eu acho que eu passei a admirar isso em qualquer profissional, porque você chegou... foram vários degrauzinhos que você foi galgando ali pra hoje, com todo o respeito, doutora Cirlei, né? Que igual, no começo eu te falei, eu te conheço. Eu já encaminhei cachorro pra você nem me conhecia. Mas em Uberlândia, eu cheguei em Uberlândia sem saber nada, igual eu te comentei, né? Eu vim de outra área e você já era referência. O Então, nome parabéns precede a por isso. pessoa. O nome, a fama Mas precede assim, o nome. a Cirlei tá aqui hoje porque eu fui atrás de 4 colegas veterinários nossos que trabalham com clínica e falei assim, gente, me indica cardiologista bom aqui em Uberlândia pra gente levar pro Mavcast. Todos eles, o seu nome tava lá no meio. Lista de 3 de todo mundo. Aí você pega a É. lista de todos, o nome dela é o único que tá em todos, eu falo, é a Cirlei. Isso é bom, é gratificante, né? Eu tenho 31 anos de formada, então isso não aconteceu assim, né? Como você disse, fui atrás, né? Não que isso seja, nossa, que coisa bonita, né? Ela foi correndo e tal, bonito, conseguiu. sim. Mas assim, o nome foi construindo, foi aos poucos, né? Eu fiquei 10 anos no hospital veterinário, eu fui professora de muitos veterinários aqui da cidade, foram meus que legal. alunos. deu Então, aula na assim, UFO? dei aula na UFO, dei De aula quê? de dermato, dei aula de radiologia e dei aula de clínica de pequenos animais. Olha só. Até 2003. Ai, eu falava. Até 2003. É um especialista generalista, então melhor ainda. Antes de ser cardiologista, na verdade, assim, minha referência maior na cidade era como dermatologista. Talvez poucas pessoas saibam disso. Como eu dei aula de dermatologia por muito tempo na UFO, você acaba, né? Você vai atrás, você aprende. Então, por muito tempo, assim, a minha referência era dermatologia. Depois que eu fui... Aí veio a clínica, veio a ecocardiografia, né? Que veio agregando. Na verdade, assim, eu comecei a fazer ecocardiografia antes mesmo de fazer a pós-graduação, né? Mas eu tinha um aparelho e aí eu fui... de curiosa ali também, como em tudo, fui fazendo, só que aí as pessoas começaram a querer o exame, O né? laudo. Não, queria, você mandou o Castrilha e faz um eco pra mim. Eu falei, não, eu só faço dos meus pacientes. Não, mas faz pra mim, mas eu não posso fazer se eu não posso emitir um laudo, não estou apta a emitir um laudo. Então aí fui atrás. Foi a primeira pós-graduação. Fiz Vamos uma fazer de um curso com clínica. ela? Hã? Boa, né? A gente já tá com planos aqui. É que a gente organizou uns cursos A antes. gente cursos. tá. Tem uma vertente do Mavcast que é o Mav Curso. Então a gente traz pessoas para ministrar Especialista cursos, né, livres. pra fazer AD, o pessoal A gente passar. trouxe o Alexandre Benesi, que é especialista em acupuntura, Lá lá de de São São Paulo. Ele veio e ficou aqui, foram 3 períodos, né? Sábado de manhã à tarde, domingo de manhã, ministrou um curso. E a gente tá entrando nisso, de organizar algumas coisas e trazer pessoas relevantes para tá fazendo esse tipo de trabalho. Ixi, topo demais. Olha só, Difundir o conhecimento. Pronto. Topo Cursinho de demais. final de semana livre. Outra coisa que ele falou que é bonito, dá pra ver assim, sabe? Ele quem? Tesão. Da Cirlei, Exatamente. tesão. Sabe assim, Exatamente. depois de 31 anos trabalhando com isso, assim, sabe? Vontade. Assim, É o brilho no olho. Eu não me, não me É vejo gostoso, assim, não, é profissionalmente. gostoso. Já vou estar cansado. Que isso, cara. Desmotivado. Calma. Então, Quantos sabe anos o que você tem? faz? Eu tô com 30, querendo Quantos aposentar. anos seu pai com mexe com 35. abelha? 30.
Entendeu? Entendeu Tá agora? triste, cansado. Pega lá, João. Quer uma fala de coach agora? Não, tô brincando. Sabe o que você faz? Se você acha que você não vai estar feliz, então você para e muda o que você tá fazendo. Não, é que eu sou um pouco preguiçoso mesmo, mas acaba que eu faço. Eu não gosto, mas... Eu não gosto, cara. Quem, eu não quem que gosto. fala pra gente? Quem faz o que quer é menino. Homem faz o que precisa ser feito. Trabalho com o que você gosta, que você vai Vamos, parar de meninos. gostar de tudo. Vamos, depois desse devaneio. Falando da sua rotina diária de trabalho, Cirlei, você tem uma clínica, né? Hoje, que Sim, inclusive hoje leva eu o tenho seu uma nome. clínica há 15 anos, né, que eu abri a clínica, inclusive leva o meu nome. É de especialidades lá? É uma clínica geral, mas assim, que acho que as coisas vão acontecendo, né? Ela acabou indo para uma clínica Direcionou. de especialidade, direcionou. Hoje a gente tem a cardiologia, tem endocrinologia, a homeopatia, a gastro, né? Que a Pri tá virou se um especializando centro de em gastro. especialização. Tem ultrassom e raio-x, patologia clínica. E tem os veterinários que É um são hospital. parceiros. Nós não abrimos 24 horas, então nós não somos o hospital, né? Sim, Não pode por levar isso, esse né? nome. Se a gente abrisse 24 horas e oferecesse internação, a gente poderia ser Chamar chamado de hospital. hospital, até porque a gente tem laboratório próprio, tem aparelho de ultrassom, de raio-x e Mas tem tudo, né, internação? assim. Internação só diurna. Só de urna. Só certo? de urna. Fica onde? Fica no bairro Tabajaras. Rua? Praça Coronel Virgílio Rodrigues da Cunha, número 37. Dá uma passadinha lá, pessoal. Com Gente, o cupom MEVCast. quem vai no Serginho Lanches sabe onde é. A pracinha do Serginho Lanches. Ali não tem erro, viu? Já aproveitando, você pega estagiários? Então, a gente tem programa para estagiários. Aí, ó. É só conversar com a Bárbara, que é a gestora lá da clínica. Vocês conversaram com ela, Sim, né? eu Ela conheço que a faz Bárbara. a seleção e ela que organiza tudo. Mas nós pegamos, sim, estagiários. Então fica a dica aí, pessoal. Você que tá ouvindo aí o episódio, já pega o arroba da Cirlei, da Bárbara, no caso, né? E já pede uma vaguinha lá pro seu Já estágio. pede uma vaga para o estágio. E, voltando para sua rotina, a demanda que você recebe de pacientes, né? Os tutores levam os animais de espontânea vontade, né? Eu acho que meu cachorro está com um problema cardíaco, vou levar na especialista. Ou você recebe mais pacientes de outros veterinários que indicam a consulta com uma especialista? Eu acho que hoje é misto, né? Já houve um tempo que eles iam mais para procurar uma clínica Ouvi falar. geral e, de repente, já saía dali com o diagnóstico de uma cardiopatia. E aí, à medida que a especialidade foi se difundindo, os colegas começaram a encaminhar. Mas hoje a gente recebe muitos pacientes que pesquisam, né, no Google, né, quem é um veterinário cardiologista. Meu cachorro tá tossindo sem catarro. O que pode ser? O que pode ser, Problema tipo no isso. coração. Opa, vou levar na doutora Cirlei. E aí acaba chegando, fala assim, não, eu pesquisei e vi que você é cardiologista e trouxe aqui, né? Então, hoje a gente recebe das duas formas, tanto encaminhado por colega, como as pessoas que vão por vontade própria, né? E só temos também aquelas pessoas que já são pacientes há anos, né? E que já sabem que pelo tem que menos gerar um uma vez por acompanhamento, né? ano precisa de um acompanhamento e já chega e fala assim, eu vi porque já está na hora, né? É o preventivo, é o sonho de todo veterinário. É o sonho de todo veterinário. Se torna mais fácil, né? É muito Se mais torna fácil. mais fácil o nosso Tudo que serviço. você consegue detectar no início, a chance de cura, ou não de cura, mas às vezes de controle, porque, por exemplo, uma cardiopatia, né, com exceção de algumas que são cirúrgicas, elas não têm cura, né? É um acompanhamento para a vida toda. Mas é diferente se eu pego um paciente no início da doença ou se eu pego um paciente super descompensado em edema agudo de pulmão. Então, quanto mais cedo isso for detectado, melhor. As artimanhas que a gente vai ter são totalmente diferentes pro o paciente que está ali no agudo e o paciente que já está ali no crônico, né? O crônico você vai tentar salvar a vida dele, o agudo não, já vai trabalhar. E se você pega no início, né, da doença, se você institui a terapêutica a tempo, a evolução pode ser um pouco mais lenta da doença. Você retarda né? a progressão dos sintomas, né? Além de proporcionar uma qualidade melhor de vida pro animal, assim, né? É porque, assim, tem algumas coisas que a gente precisa ponderar. Nem todo paciente que recebe lá na clínica um diagnóstico de uma cardiopatia, ele precisa de um tratamento, né? Nós temos as diretrizes, né? Os guidelines que regem a terapêutica das doenças, inclusive das cardiopatias. Então, o fato de eu pegar um paciente e fazer um ecocardiograma ou um eletrocardiograma e falar assim, olha, ele tem uma degeneração valvar e então
pronto, né? Uma insuficiência moderada, vai entrar com tratamento? Não. Às vezes é monitorar. Às vezes, naquele momento, ele não precisa de terapêutica. Pode ser que mais pra frente ele venha precisar, Pode né? ser que daí 6 meses ele precise, 4 meses, daí 5 anos ele esteja exatamente da mesma forma como ele está agora, sem terapêutica. E tem aquele paciente que eu atendo e já de cara, ele já sai de lá com uma lista de pelo menos 4 medicamentos. Pra poder tomar e controlar. Para controlar a doença. Tudo vai depender de que fase da doença o paciente está. Interessante. Eu achei interessante você falar desse check-up que o animal faz todo ano, porque a gente vê isso em humanos, né? Muito comum, né? Fazer check-up. E o cachorrinho não sabia que os tutores tinham essa... Alguns precisam de acompanhamento, de 6 em 6 meses eles ligam, tá na hora de colher sangue, tá na hora de colher urina, Olha, tá na hora do eco. Eu tenho uma cachorrinha ela vai fazer 14 agora em fevereiro. Uma menina, mocinha. Uma mocinha, vai debutar ano que vem. Que tem 4 anos que ela foi diagnosticada com probleminha no coração, a gente monitora, até hoje ela não faz toma nada. remédio, Não toma Não, remédio? gente, tem Até tutor hoje que não. merece a vontade de dar presente, de tão organizados que eles são, assim, de tão É certinhos. os pais de pet? O pai de pet mesmo, você não precisa preocupar, né? Ele chega e fala assim, eu falei assim, o que aconteceu? Não, eu vim porque você falou que eu tinha que vir de 6 em 6 meses, estou aqui. Então, assim... É gostoso, né? É o tipo de lindo. Esse cliente é bom. É você lindo ter. ver isso, sabe? Assim, o cuidado que eles têm com os animais, né? De proporcionar o que tem de melhor, de oferecer o que tem de melhor para eles. Eu acho que isso dá vontade, ao passo que tem aqueles tutores também, né? Que, sim, Qual né? que é a cardiopatia Agora você aperta. Qual? do animal? Que a dele? Sherry tem. Ah. Ela tinha alguma Ah, é a degeneração. Sherry? É a Sherry. Ela tem alguma degeneraçãozinha, cara, que ela. Não lembro agora. Mas que aparece no eco. Deve ser uma degeneração valvar. Provável, não lembro é a agora de doença mais cabeça. comum. Celular nasceu com isso. Não, ela tá com bem velhinha. E ela vem apresentando e ela é bem gordinha, só que ela tem uma vantagem. Ela sobe e desce ladeira o dia inteiro, Mas porque ela ela mora na fazenda ela com é meu o quê? pai. É a melhor raça do mundo. Ela é vira-latinha. Aí, né, aquele negócio. Qual que é as principais cardiopatias que você recebe no seu dia já a que dia, no você seu se- consultório? Já que você citou que degeneração valvar, né, é uma das principais. Quais as A outras? gente tem, falando de pequenos animais, a gente tem 3 grandes grupos de doenças cardíacas. Nós temos doenças que são as congênitas, né, que eles já nascem, né, por exemplo, persistência de ducto arterioso, estenose subaórtica, estenose da artéria pulmonar, as comunicações interventriculares, interatriais. Essas o paciente nasce, às vezes é detectado, às vezes na primeira consulta para vacinação, e às vezes tem paciente que é assintomático, vai passando batido de veterinário em veterinário, você chega ali com 8, 10 anos, você consegue fazer um diagnóstico de uma cardiopatia congênita, né? Porque isso depende do grau da doença, se o animal vai ter ou não sintoma. E nós temos as doenças que são adquiridas. Nas adquiridas, aí a gente tem que dividir em 2 grupos. Os grandes animais, que são ali labrador, Doberman, dog Golden. alemão, Rottweiler, Golden, que são essas raças de grande porte que tem uma predisposição maior a ter as doenças do miocárdio, que são as cardiomiopatias dilatadas, né? Que o miocárdio vai perdendo a função, vai tendo uma disfunção sistólica, e aí o coração acaba tendo a hipertrofia excêntrica. Semelhante ao que acontece com os cavalos? Semelhante. O coração vai crescendo uma e vai ficando cardiomegalia. mais... Uma cardiomegalia. Só que Ela falou tão bonito, você conseguiu resumir muito feio. Ela falou muito mais bonito. A gente tem esse dom. A gente tem esse. E aí A gente é mais simples. E aí a gente tem os cachorros de pequeno porte, né? Que é a grande maioria, né? Que nós atendemos. Que é Poodle, acho que tá no topo da lista. Aí Mas é que essas poodle não raças, elas morre. têm as degeneração valvar, que é bem conhecido popularmente no meio veterinário como a endocardiose valvar, né? A endocardiose é uma degeneração da válvula mitral ou tricúspide. Aí, dentro dos pequenos porte, a gente tem os campeões, né? Poodle, Yorkshire, Maltês, Pincherzinho. Cavalier, o Pinscher, o Teckel, né? Assim, são as raças que são O Bulldog, mais só pra saber, porque tem tudo. Meu Deus. O Bulldog, além do complexo respiratório, né, Dermatológico. é uma raça muito predisposta à cardiopatia congênita. A cardiopatia mais comum em Bulldog é a estenose da artéria pulmonar.
Eles, então, aí dá uma insuficiência cardíaca direita muito importante e tem que passar por cirurgia para resolver o problema, né? Gente. Então, o Bulldog está nessas raças, né? A gente, falando assim, voltando das raças da endocardiose, a gente classifica a degeneração valvar em paciente A, B1, B2, C e D. Vocês já devem ter ouvido falar disso, né? Assim, o paciente A é aquele paciente que é de uma raça predisposta. Então, o Poodle, ele já nasce A. Ele já nasce A. Ele já nasce... Já vem de fábrica. Ele já vem de fábrica. É o famoso Tudo, né? Tudo. Ele já nasce A, né? E aí, depois, a gente tem a classificação da doença, à medida que vai remodelando o átrio, ou que vai degenerando as válvulas, vai mudando na classificação. Mas, assim, em termos de que eu recebo mais hoje, de predisposição, é os pequenos animais, até 10 quilos. Maltês, York, Poodle e Shih Tzu domina. E domina quais patologias? Assim, tem alguma específica? Beleza, ele tem predisposição para ter problemas cardíacos. Mas, assim, normalmente, qual é o problema cardíaco? A endocardiose, a degeneração valvar. Valvar. É o que eles têm. Tricúspide ou- De mitral ou de tricúspide. Entendi. 70% de mitral. Uhum. Ali uns 25%, mais ou menos, tem mitral e tricúspide. E os outros 5%, às vezes, aparece só da tricúspide. Eu tenho engraçado, mas não é não, tá? uma perguntinha, talvez fosse feita mais pra frente, mas assim, Pode ficar tranquilo, eu tenho um cachorro já novinho, 12 anos. Que sintomas poderia acontecer pra eu falar assim, nossa, ele pode ter algum problema cardíaco e já encaminhar diretamente pra você? Olha, Que eu tenho que ficar atento, assim. Falar Você assim, vai me falar qual a raça do seu cachorro? Isso é sugestivo, vira-lata. Um vira-lata. É sugestivo. Ele é de pequeno porte? Médio. Médio. Vira-lata Médio normalmente porte. Eles estão dificultando. É o cara É quase um teste. É quase um teste. Bom, no caso de um cachorro de médio porte, talvez a tosse não seja o principal sintoma. Olha só. Porque a tosse, ela vai acontecer quando a gente tem um remodelamento muito grande do átrio esquerdo, ele vai comprimir o bronco principal esquerdo, o animal vai tossir, né? É uma das causas, né? Não vamos simplificar tanto assim também. Senão todos vocês já vão sair daqui cardiologistas. O objetivo é esse. A gente O objetivo A é gente esse. não tem essa pretensão. Eu quero ver a Mas- cardiologista de abelha. Ou pacientes. lidima cardiológico de abelha deve ser caro, filho. Ela não tem coração, não. É linfa. Nem cardio. Agora, um paciente de médio porte, que ele tem um tórax maior, o coração ele tem mais espaço para crescer, vamos falar assim. Então, ele às vezes não comprime o bronco principal. E aí, o animal vai tossir quando ele já está fazendo processo congestivo ou edema de pulmão. Então, nesse paciente, qual seria o principal sintoma? Cansaço. Ele é fadigado, é um animal. Cansaço prostração. fácil, sabe? Aquele animal que está intolerante à atividade física, caminha um pouco, pede para parar. Mas aí vai ser confundido com a própria idade, né? Ele citou um caso ali de um cachorro de Sim, 12 nossa, anos. muito bom você falar sobre isso, viu? Porque, assim, chega muito paciente porque tá cansado, não tá mais subindo escada. Antes ele caminhava 5 quarteirões, agora tá caminhando 1 quarteirão. E aí eu faço o exame e o paciente não tem cardiopatia. Ele só é um senhorzinho. Aí a gente tem que pensar nas doenças, nas osteoartrites, as doenças articulares, que afetam muito os animais de pequeno porte. Então, o que acontece? Ele começa a caminhar, começa a sentir dor na coluna, o quadril tá degenerado, ele vai Joelhinho fazer o tá quê? rangendo. Parar. Mas ele fica cansado, ele põe a língua pra fora. Fica, tá com dor, né? Ele tá ofegante. Então, falou o joelho, os de pequeno porte, tem muita Também luxação tem. de patela, né? Então, o De joelhinho... filhote, já nasce com aquilo também, igual você Isso, o falou. joelho fica muito, sente muito. Então, aquele animal que tá cansado, tem cansaço fácil. Ele evita o máximo. Não necessariamente ele é um paciente cardiopata, mas obrigatoriamente ele vai ter que passar por uma avaliação. E a gente só vai poder saber se aquele Descartar ou cansaço é ou não de origem cardiológica se você fizer uma boa anamnese, um bom exame clínico e, se necessário, um ecocardiograma, uma radiografia de tórax, um eletrocardiograma. Porque tem pacientes que têm cansaço fácil, não tem degeneração valvar, mas tem arritmia. E aí, baixo débito cardíaco também dá cansaço fácil. Então, é um pouco mais complexo, Como é que entendeu? é uns exames, por exemplo, a gente, humano, coloca um holter 24 horas
né? Pra você pegar ali alguma arritmia. Cachorro também põe. É. Aham. Não, mas fica? Fica. Aí você tem que colocar um colar, então. Eu não Fica. duvido. Não, a gente tem... O primeiro que o aparelho que a gente usa, então, ele é um aparelhinho bem leve, né? Ele pesa ali, sei lá, 100 gramas no máximo, sabe? E tem um colete que você veste com um coletinho de... Casaquinho de frio? Não, como chama, gente? Escoteiro. Parece um coletinho de escoteiro, sabe? Salva-vidas, né? Aí atrás, nas costas, tem um bolsinho onde você coloca o aparelho e aí você prende. Mochilinha. Não, fica super tranquilo. Eles ficam super bem com o router. Fica super bem. Então pegaria, dá pra se pegar doenças silenciosas, tipo uma pressão alta, que futuramente pode vir a gerar um problema, né? Mais palpável. Mas no começo é só uma pressão alta. Então, se você tratar essa pressão alta, futuramente não vai gerar um problema. Em animais, você consegue tratar uma pressão alta? Assim, Sim. Você entendeu a minha pergunta? Ficou entendi. meio confuso, mas... Refaz, é porque eu não Não, entendi. vou refazer não, ela já entendeu. Não é pra você? Eu já peguei, Pegou? peguei. Ela é professora, ela é boa nisso. Então, me ajudou. O Holter, a gente vai ver especificamente arritmias, Sim. né? Então, por exemplo, um paciente que, de repente, está desmaiando. É muito comum acontecer, não sabe se é desmaio, se é convulsão, se teve uma símptoma. E, às vezes, a gente precisa colocar um Holter, porque se ele tem, por exemplo, uma taquicardia ventricular, uma arritmia dessas que a gente considera maligna, ele pode ficar desmaiado durante uma crise de arritmia. Quando você falou em pressão alta, a gente já entra num outro lado da cardiologia. Porque o coração, ele é a vítima da pressão alta, ele não é o causador. Muita gente confunde, às vezes eu recebo até de colegas, pacientes para fazer avaliação cardiológica porque a pressão está alta. A pressão está alta, eu preciso obrigatoriamente fazer um ecocardiograma desse paciente para ver se esse coração está hipertrofiado. Mas o paciente cardiopata, eu acho que eu posso dizer que quase nunca ele vai ter pressão alta de origem cardiológica. Assim, o coração nunca vai ser o causador da pressão alta. Ele pode ser uma doença renal. Doente renal, vem de uma doença endócrina, Até principalmente. oftalmológica, às vezes, Alimentação. né? Alimentação, nem tanto. Normalmente, o cão não tem uma hipertensão primária. Ela é sempre secundária. E os grandes causadores de doença de pressão alta no cão, assim, a perder de vista são as endocrinopatias, né, o hipercortisolismo e a diabetes, que são muito comuns, e a doença renal. Isso, assim, muito disparado. Então acaba que pega... Se normalmente não é primária, né? Vai facilitar fazer essa descoberta aí. Se eu faço uma avaliação cardiológica de um cão, por exemplo, ele está com a pressão alta, aí a gente tem que rever, porque a gente ainda tem o que a gente chama de hipertensão situacional. Né? É tipo a síndrome do jaleco branco, né? Só lá no consultório. Só lá no consultório. Faço a pressão do cachorro, tá 180. Bom, tá estranho. Vamos fazer sem o dono? Porque às vezes tá protegendo o dono demais. 180. Vamos fazer no colo? Vamos fazer do lado de fora do consultório? Já fiz pressão de cachorro dentro do carro. O dono fala assim, nossa, ele fica muito tranquilo dentro do carro. Beleza, vamos lá dentro do carro. Fizemos dentro do carro. Tá alta. Mandamos um profissional em casa. Vamos aferir em casa. Pra garantir mesmo, Pra né? garantir que é alta mesmo. Tá alta em todas as aferições, então vamos pesquisar lesão em órgão-alvo. Né? Que aí a gente vai ver doença renal, o olho que você falou, porque paciente hipertenso, ele tem dilatação das artérias da retina, elas ficam tortas, elas ficam dilatadas. Ele tem proteinúria, que é a presença de proteína na urina. Tem hipertrofia do músculo cardíaco. Então aí, o coração tá hipertrofiado. Tem proteinúria, não tem doença renal de base. Aí é um problema. Aí vamos tratar. Aí toma remédio. Toma remédio para pressão alta. Não tem jeito. Tem muitos pacientes que tomam remédio. E se eu não descobrir, até eu descobrir a causa, eu vou dar remédio. Você ainda não sabe o que causa. Eu não sei o que causou, mas que a pressão tá alta, eu não tenho dúvida. Precisa controlar. Vamos controlar, Enquanto porque vai eu tô evitando que ele investigando. tenha mais lesão renal, que ele tenha, por exemplo, um descolamento de retina e perca a visão, que ele tenha um AVC. Então... Eu não sei a causa, mas sei como reduzir, então vou reduzir. E às vezes, depois eu posso suspender ou não essa terapêutica, mas na dúvida eu vou colocar. Perfeito. A gente já começou a falar um pouco de sistema renal junto com o cardiológico. Uma dúvida que eu tenho. Meu cachorro tem problema renal, ele pode ter problema cardíaco secundariamente. Então eu posso dar uma ração renal pro meu cachorro, né?
Isso aí é muito controverso. Aí isso aí tem até umas palestras, né, assim, de cardiologista com nefro junto, pra ver quem tem a razão, né? Sai briga. Sai briga. O nome é octógono. Tipo isso, sabe? Então, quem você vai acudir, né? Assim, o que a gente tem que ter? Um bom nefrologista parceiro e um bom cardiologista parceiro, que entenda, sabe? Porque eu vou ter que acudir aquilo que está ameaçando a vida do paciente naquele momento. E eu sempre falo para os pacientes, para os clientes, né? Eu tenho muito cuidado com o rim do paciente que eu estou tratando. Porque se ele vira um doente renal, como que eu vou tratar o coração? Porque se eu trato o coração, eu uso vasodilatadores, eu uso diuréticos, que são, assim, se a gente for pensar assim, grosso modo, são prejudiciais para o rim. Eles vão atuar lá no rim. E se o rim não tá legal, como que eu vou tratar? Então eu preciso ter, eu trago o rim aqui, ó, debaixo do braço, do ladinho do coração, sabe? É o seu melhor artifício. O seu melhor amigo e seu pior inimigo, no caso. Tipo isso, sabe? Mas aí, respondendo a sua pergunta da ração, se a gente for pensar, um paciente cardiopata pode comer ração renal? Se eu pensar só no coração, a resposta é não. É não por quê? Porque um paciente que é cardiopata, ele precisa de uma ração com teor de proteína mais alto, né? Se eu pego um paciente que é nefropata, eu preciso de uma ração que tenha um teor de proteína mais baixo. Se a gente pegar, por exemplo, uma ração renal, eu acho que ela tem em torno de 14% de proteína, uma cardio tem 26%. Então, se o coração é um músculo, e para a gente manter um músculo e evitar uma sarcopenia, eu preciso de proteína. Então, se eu reduzir essa proteína, eu vou estar prejudicando e piorando a doença cardíaca. Mas, Shirley, se o paciente está azotêmico e ele precisa reduzir a proteína, beleza, vamos reduzir a proteína desse paciente por um período curto de tempo, né, até esse paciente restabelecer, porque ele vai restabelecer a função renal, até porque senão a gente não consegue tratar o coração e ele fatalmente vai acabar morrendo da cardiopatia. Restabeleceu a função renal, a gente entra ali em acordo e tenta achar uma ração mediana, que não seja tão baixa no teor proteico, mas também não seja tão alta. Né? Aí que eles se entendem, faz o famoso mix da ração, né? Mistura os dois, né? Não dá ideia. Não dá esse tipo de ideia. O nosso trabalho aqui é fazer as perguntas que o afegão médio vai fazer. Que o pessoal faria. Então, acho que não, né? Misturar uma ração na outra, não, mas a gente pode sim... pode cortar isso daí. A gente pode sim usar a ração renal no paciente cardiopata, se necessário for, por um curto período de tempo. Porém, com acompanhamento, né? Sim, necessaríssimo. Sempre. Não, eu tô falando isso, que esse paciente, ele tem um nefro acompanhando, um cardio, um bom clínico, né? Pra fazer ele, né? Igual a gente conversou, o exame de sangue diário, né? Que aí você vai jogando de acordo com o exame. De acordo com o exame, né? Sei lá, esse paciente chegou com uma creatinina, sei lá, vamos extrapolar, 10. Nossa, precisamos voltar isso para pelo menos 2. Então, o rim... então tá mal. Precisa de um cuidado maior em cima disso daí. Então, existem alimentos específicos para cardiopatas? Vamos esquecer o rim por um momento. Existem várias rações no mercado, que são ditas rações, né, que são coadjuvantes da terapêutica. De várias marcas, a gente tem a ração para o paciente cardiopata específica. É uma ração que tem um nível adequado de proteína, um nível adequado de sódio, um nível adequado de fósforo, tem ômega 3. Então, assim, existem várias rações no mercado. Para atender a necessidade do animal. A gente tem que lembrar que essas rações também, como a gente estava comentando, existe uma fase da doença que a ração é indicada. Né? Eu não vou pegar um paciente, Shirley, você falou que o poodle já nasce cardiopata, então eu vou colocar uma ração para paciente cardiopata e ele vai evitar dele ter uma cardiopatia no futuro. Não é assim. Necessariamente. Não é assim, até que a gente tem que lembrar que é uma ração hipercalórica. Então, nem todos os meus pacientes que são cardiopatas, eles comem ração para paciente com problema de coração. Por quê? Por exemplo, tem pacientes que estão no programa de emagrecimento com endócrino. Aí eu coloco ele para comer uma ração cardio que tem 19% de gordura. O endócrino vai brigar com o cardiologista. Aí eu vou ter que botar mais um dentro do octógono. Não, viu? Uma dúvida também relacionada à ração. Ração para filhote geralmente tem teor de proteína mais alto. Sim.
E assim, acredito eu que seja mais barato do que uma ração Mais cardiológica. cara. É mais caro? A proteína é caro, cara. A cardiológica, não sei. A cardiológica é mais tá, cara entendi. que a de filhote. Porque a de filhote tem mais proteína porque tá em crescimento, saca? Mas não é assim. Não sabe? é assim? Não é só Tá. isso. Tem mais coisa. Por exemplo, sódio, fósforo. O balanço mineral é diferente. É diferente. E a gente falou de alimentos para tratativas, né? E alguns alimentos podem causar problemas cardiovasculares. Vamos prender aqui. Então, aí a gente tem dois pontos para ser considerado. Né? Primeiro, se o paciente já é cardiopata e é um paciente que já tem um processo congestivo, né? Já tem uma insuficiência cardíaca congestiva, aí a gente tem aqueles alimentos que nenhum cachorro poderia comer, mas a gente sabe que come, né? Então, A gente já não se faz mais de bobo, né? Não come. né? Come sim, Não, a gente sabe. Uma vez eu cortando um pouquinho, lembrei de uma história de um paciente. Aí, conversando com o senhor, né, na minha frente, vi um senhorzinho já de uns 80 anos, eu acho, né? Aí, o que ele come? Aí ele falou assim, só come ração. Ah, mas sempre Sempre é. esse papo aí. Mas só a ração, doutora, não dou mais nada. Eu falei assim, mas nem queijo ele come. Ah, doutora, queijo ele adora, viu? Aí eu pensei, peguei o senhor, né? Ele falou assim, agora a senhora me pegou, mas eu não dou muito não, tá? A gente tava falando agora por causa da diarreia do cachorrinho. Então, o sal é um problema pro paciente que tá com gesto. Eu falo com os clientes, às vezes, eu falo assim, olha, se não adianta eu ficar dando furosemida, que você sabe, é um diurético para um paciente que tá com gesto e você dá sal. Enche ele de sal. A gente vai enxugar gelo, né? Então, eu vou ter que usar sempre doses maiores da medicação, porque o senhor não tá conseguindo corrigir a alimentação, né? Mas se o paciente não é um paciente com gesto, não é um paciente cardiopata, a sua pergunta, Felipe, se ele pode, tem algumas doenças que causam doença cardíaca, alguns alimentos que causam doença cardíaca. Existe um grande grupo de estudo americano com relação às proteínas exóticas. Né? Você fala carne de canguru? Avestruz, canguru, jacaré, sabe? Só uma dúvida, essas proteínas não são usadas para animais que têm doença autoimune? Eu não sei. Essas rações, tipo assim, tem uma alergia à proteína normal, então eu vou caçar na de canguru. Alergia, perdão. Uma hipersensibilidade alimentar. É. Elas são, sim, são. Eu confundi, perdão. Só que não só essas proteínas, mas também alguns alimentos exóticos, tipo ervilha, umas coisas diferentes, estão causando cardiomiopatia dilatada. Caramba. Em raças que não deveriam ter cardiomiopatia dilatada. Né? Por exemplo, você pega um Yorkshire com cardiomiopatia dilatada. E não é um aumento de coração, uma hipertrofia excêntrica por conta da endocardiose. É uma doença muscular, né? É diferente. E aí eles começaram a ir atrás disso. E nos Estados Unidos tem muitas essas fábricas de rações, que eles chamam de bags, que são essas rações que às vezes não tem tanta fiscalização. Padrão de qualidade. E usando alimentos que não são rotineiros, né? As rações que são veganas, né? Então, começaram a associar os cães que estavam apresentando essas doenças a cães que comiam proteínas exóticas e alguns outros vegetais. Não é nada muito provado ainda, tá? Saiu... É algo recente. É muito recente. Isso foi levantado no último congresso de cardiologia que teve há 2 anos atrás. Então, assim, são trabalhos em estudos publicados. A gente só tem um trabalho, por enquanto, relacionando a proteína exótica com cardiomiopatia dilatada, mas é algo muito recente ainda. Então, hoje eu posso dizer, sim, existem alguns alimentos que podem provocar doença no coração. Se existe a suspeita, vamos evitar, né? Vamos tipo evitar. Assim, vamos evitar. Existem as alimentações naturais, né, também, para tratativas, eu falo. Será que é uma boa... Em vez de você pegar uma ração para cardiopata, você trabalhar com as alimentações naturais, às vezes você faz hoje a gente balanceada, tem né? vários pacientes comendo... Pode ser uma alternativa também. Que é a famosa AN, né? A alimentação natural, ela é muito bem vista, né? Para vários casos. Por exemplo, o paciente cardiopata em doença avançada, quando ele faz sarcopenia, ele faz também anorexia, né? E ele não come, ele não quer mais comer ração. E aí entra a alimentação natural para nos ajudar nisso daí. É importante falar, a alimentação natural não é a nossa comida. Tipo assim, não é o arroz e o feijão que você faz. É importante salientar, agora pode continuar. E não é só isso também. A gente tem que lembrar ainda que a alimentação natural não é feita, não é você cozinhar. Eu ponho arroz, ponho carne, ponho umas verduras.
precisa de um profissional veterinário especializado em fazendo balanceamento. O que a gente mais recebe são, não, eu vi na internet, pesquisou, né? E aí o tutor mesmo está fazendo, sem nenhum tipo de suplemento. Nós sabemos. Fez um frango cheio de sódio, né? Coloca tempero. Ou então não põe tempero nenhum. Põe cebola, alho, mata o cachorro. Mas tempero nenhum é ruim? Por exemplo, se eu tenho um paciente que é cardiopata, não está comendo ração e você cozinha tudo sem sal, como vai ficar a pressão? A pressão vai cair, porque o sódio sustenta a pressão. Se ele está com 0 de sódio na alimentação, a pressão cai. Se ele cai a pressão, aí eu vou ter taquicardia para sustentar essa pressão, porque ali tem um balanço, né? A pressão arterial é o débito cardíaco vezes a frequência cardíaca. Então, a gente precisa equilibrar isso. Eu vou ter um paciente, um coração doente, taquicárdico. Se eu tenho taquicardia, eu tenho menos oxigenação do músculo cardíaco, porque ele é oxigenado na diástole. Se o paciente está taquicárdico, ele tem a diástole mais curta. Eu vou ter mais fibrose, mais possibilidade de ter arritmia. Entendeu como que o negócio é complexo? Você acelera o processo de degeneração. Então, assim, não pôr sal nenhum também é ruim. Então, se ele vai comer uma alimentação natural, ele precisa de um profissional, porque precisa de suplemento. A depender da quantidade de proteína, se ele for um paciente nefropata, por exemplo, a taurina talvez precise ser suplementada. Então, aí, nós precisamos realmente de um profissional especializado. E outro erro é colocar tudo, sempre a mesma comida. Ele come arroz, frango e brócolis. E é isso durante um mês. Aí você causa também uma restrição de micronutrientes, né, na dieta. Aí vai ter que fazer suplementação. Nessa parte de dieta, quando eu preciso, já chamo os profissionais, falo assim, olha, procura fulano, fulano e fulano, a gente já tem os parceiros, porque eu acho que é uma área muito específica, né? A Luciana veio aqui falar um pouquinho para nós, não sei se você conhece. Conheço, ela tem alguns pacientes que ela atende. A gente bateu um papo com ela aqui, é bem interessante. É mais complexo do que vai muito além de você colocar um carboidrato, uma proteína e uma verdura. Vai muito além disso. Então, eu não sou contra a alimentação natural, mas se for para o tutor fazer por conta dele, meu amor, vamos fazer ele comer ração. A probabilidade de dar ruim é maior. Professor José Eugênio já diria, antigamente a gente dava pão e carne, hoje em dia vieram as rações extremamente balanceadas. Para que você vai voltar? Então, nesse caso da pessoa não tá fazendo errado e fazer por conta, dê a ração que é melhor, né? Dê a ração que é melhor. Agora, tem algumas pessoas que são totalmente contra dar ração para cachorro. Não, vai ficar comendo a mesma comida todo dia, né? Tem gente que é contra a vacina. Assim. Então, a gente pode levar em consideração o que as pessoas querem. Não, é verdade. Mas, assim, eu acho que, assim, tá okay. Se não quer dar ração, então que dê alimentação natural. Mas aí, nós também não vamos partir pro veganismo, porque nós temos... Cachorro é cachorro. Cachorro é cachorro. Cachorro precisa ser cachorro. Pode ser filho. Pode ser filho, mas ele continua sendo cachorro. Tem as suas necessidades, né? Tratando-se de prognósticos, por exemplo, Poodle, que é uma raça que tem predisposição a ter problemas cardiológicos. Esses prognósticos me parecem ser bem favoráveis, né? Visto que esses animais duram aí... O poodle a gente fala que ele derrete, mas não morre, né? Você não vê poodle anão, eles nunca morrem. Você nunca foi num enterro. Ele só fica cego, né? Esse cego fica. Mas a pergunta esses prognósticos realmente são favoráveis, a partir do momento que você começa a fazer um tratamento, sim. Leva tranquilo. Um paciente que ele é bem acompanhado, e não adianta fazer o acompanhamento se você não der as medicações em casa, que aí a gente entra num outro assunto, que é tipo, não consigo dar o remédio para o meu cachorro, né? Mas a gente não considerando essa questão, toma as medicações, faz os acompanhamentos certinhos. Eu tenho pacientes tratados há 8 anos. 8 anos. Até a sobrevida acaba sendo a mesma sobrevida que ele teria, sabe? Se ele não fosse um paciente cardiopata. Mas precisa de cuidados, porque eu acho que como toda doença. Se eu pegar um paciente, por exemplo, diabético e não fizer o acompanhamento certinho, ele vai morrer cedo, vai morrer logo. Se eu pegar um paciente que tem uma doença renal e não fizer o acompanhamento, ou se tem um câncer e não fizer um tratamento, né? Tudo. Mas o paciente cardiopata, bem acompanhado, vive normalmente, assim. Passeia, brinca. Eu tinha uma paciente lá de Araguari e os tutores, o dono, inclusive, era cardiologista, só que humano. Eu atendi, ela tinha 12 anos e
por intolerância à atividade física, né? Não tá brincando, tá muito quietinha, tal. Levou para a clínica, fiz os exames todos, comecei o tratamento. O primeiro retorno foi com 10 dias. Eu falei, Cirlei, eu fui muito inocente. Eu achei que ela estava quietinha porque ela estava velha. Hoje ela corre e brinca com as crianças como se ela tivesse 1 ano de idade. Ela sobe no sofá, ela desce, ela corre com os meninos, ela brinca de bolinha, coisa que ela não fazia ela já há muito cansada. tempo, né? Tava cansada. Então, assim, dá para ter uma boa qualidade de vida do paciente cardiopata se ele for bem manejado e for bem tratado, tanto pelo veterinário quanto pelo tutor, né? Ali a gente precisa dos 2 pontos, né? Dos 2 lados. Tanto ser um bom veterinário, pagar por todos os exames, comprar todas as medicações, se não for devidamente administrado. E também não é uma medicação que está sendo prescrita para o paciente tomar o resto da vida dele. Né? Eu tenho paciente que retorna 2 anos depois, descompensado, mas era para ter voltado com 6 meses, com 8 meses, com 1 ano, porque a depender do grau da doença, é o tempo do acompanhamento. Aí volta 2 anos depois. Então aí fica mais complicado. Sim. Sim. Mas o prognóstico é bom. Respondendo a sua pergunta, é um bom prognóstico, mesmo sendo uma doença no órgão que é o mais lindo de tudo. Né? É maravilhoso. Vitais. O coração é maravilhoso, né? Não tem jeito do paciente ficar vivo se não for com o coração batendo. Só morre. Eu brinco e falo assim, morreu de quê? Morreu de parada cardíaca. Eu falo, gente, não tem outra forma de morrer. Você pode ser atropelado, você pode... Se o coração estiver batendo... Se o coração estiver batendo, você tá viva. Todo mundo morre de parada cardíaca. Inclusive, se o cérebro para, você ainda cerebral, continua vivo. você continua, o coração tá batendo. O coração tá batendo. Então, assim... Nunca tinha pensado. Não existe outra forma de morrer. O coração é maravilhoso. O Felipe vai botar a cabeça no travesseiro, vai ficar pensando nisso. Refletindo hoje. Vai ficar refletindo. Como é curioso. Né? Será que eu vou tentar morrer de outra forma? Sem ser de parada cardíaca. Eu tenho uma tia que é cardiologista, ela nunca tinha devaneado isso comigo. Né? Então. Esse bicho tá dando trabalho, hein, velho? Calma, deixa de noite. Ele vai ser excluído aqui. Filhote. Ele dormiu um tempão, agora ele tá acordando. Agora ele deve estar querendo comida. Papá. Deixa eu te falar, Cirlei. Se tratando de mercado um pouquinho, a pessoa que está graduando agora em veterinária e fala, tô pensando em fazer uma especialização para ver se realmente dá um dinheiro, tentar... Você entendeu? Não, você tá ruim de pergunta hoje. Não, é porque antigamente as especializações não eram tão... divulgadas, difundidas. Ia no veterinário e acabou. Né? E agora, poxa, deixa eu me especializar e, às vezes, tirar uma renda maior em cima disso. O mercado de cardiologia hoje, ele gira bem, ele dá retorno, porque também exige um investimento com pós-graduações, né? Material. Montar uma clínica. A cardiologia é uma especialização, vamos dizer, cara, assim, não é cara. Tem um investimento alto, assim, né? Tem retorno? Tem. Né? O mercado está aberto. Né? Você vê, por mais de 10 anos, eu fui a única cardiologista da região. Né? A região inteira, tinham que vir aqui, ou ir para Goiânia, ou ir para Ribeirão, né? Onde tinha profissionais que atendiam cardiologia. Hoje, a gente tem outros profissionais, e daqui a pouco tempo a gente vai ter muitos mais, porque o serviço de cardiologia da UFA agora está ativado, depois que o professor Matheus assumiu, né, a disciplina. Tem o grupo de estudo, acho que está oferecendo já disciplinas, mestrado. Então, assim, vai ter muitos mais. E depois também da especialização, a possibilidade de fazer os cursos online, isso facilitou bastante. Mas o mercado está aberto. E eu falo assim que todo profissional tem o valor, né, do trabalho que você dá, né, ao seu próprio trabalho. Então, todo profissional pode ser muito valorizado, desde que ele se valorize e que ele vá atrás e que ele estude, que se atualize. Né? Eu tenho 31 anos de formada, acabei de fazer uma pós de pneumologia e estou caminhando para mais alguns cursos. Não tem como você parar de se atualizar. O mercado é muito dinâmico, as coisas vão surgindo, né? As necessidades vão surgindo, raças que são novas e, de repente, começam a ter algumas patologias que você desconhece e começa a ter interação com outras doenças que você não sabia. Por exemplo, paciente endócrino, doenças endócrinas é um paciente da cardiologia. Um paciente nefropata é um paciente da cardiologia também. Então, isso tudo vai surgindo à medida que vão passando os tempos, que as pessoas vão
vão criando, novas raças vão surgindo, o gosto pelas raças vão mudando, Sim. né? A gente teve o gosto do Poodle, o gosto do York, o gosto do Shih Tzu, agora a gente tá no gosto do Lulu, Border da Pomerânia. Os Border Collies, né? Tem uma nova, um Husky com Lulu da Pomerânia. Não, tô zoando. Husky com Lulu da Pomerânia. É lindinho, Depois cara. a gente vai conversar Mas vai sobre ter isso. doença. Tem. Vai Então, ter. assim, eu acho que quanto mais... Pioramento genético? É o pioramento. Quanto mais aprimoradas vão sendo as raças, mais coisas vão surgindo. Mas hoje, por exemplo, a cardiologia já oferece cirurgia por cateterismo, né? A gente já faz oclusão de PDA por cateterismo, faz a cirurgia para estenose de artéria pulmonar por cateterismo. Não precisa mais abrir o peito do cachorro. Nós colocamos marca-passo em cão. Está fazendo substituição de válvula mitral em paciente B1. Olha, gente, que maravilha! Né? Então, assim... A gente está muito atrás ainda da cardiologia humana? Nossa, mas nós estamos Muito. anos-luz atrás. Muito atrás ainda. Muito atrás. Mas nós estamos caminhando. Se pensar, gente, o que era a cardiologia, que eu fazia... não é quando eu me formei, não, porque isso já tem muito tempo, né? Mas vamos falar quando eu comecei a estudar cardiologia em 1997. Já evoluiu. Olha, o que a gente tem hoje, né? Com aparelhos, por exemplo, o meu primeiro aparelho para ecocardiografia, eu ganhei de um médico aqui da cidade. Ele trocou o aparelho dele, sabia que eu gostava da cardiologia, eu era paciente dele, e os cachorros dele eram meus clientes. Eu falei, Shirley, você quer levar esse aparelho para você? Vai brincando lá, às vezes uma hora você compra um, né? Gente, eu apaixonei com o negócio, porque ecocardiografia é um negócio de louco, é uma coisa maravilhosa de ver, né? Eu tenho bastante dificuldade para fazer leitura, pra falar a Nossa, verdade. mas é um negócio... Que bom, né? Porque se você olhar um exame de ecocardiograma e ver Você a mesma entende. coisa que eu vejo... Que dinheiro não, eu gastei todo o meu mal investido, meu dinheiro, Não vou né? falar o dinheiro, a vida. Não, a vida, E o gente. tempo, né? O tempo Não, que eu eu lembro estudo que essa foi uma bagaça, matéria que eu não. sofri, cara. Então, o primeiro aparelho de eco que eu ganhei desse médico, nossa, era um negócio assim, quase o tamanho dessa mesa aqui. Aí depois eu comprei depois comprei mais um, acabei de comprar mais um agora, sabe? E assim, o que a gente faz, o que você traz de informação de um ecocardiograma hoje, né? E que eu trazia de informação de um ecocardiograma em 2007, quando eu abri a minha Recente clínica, agora. quando eu comecei a fazer ecocardiografia em 2007, gente, é assustador o quanto nós evoluímos. Então, eu acho Mas assim... continuamos atrás. Continuamos anos-luz atrás Nessa da medicina comparação que o humana. João Paulo citou. Sabe? Mas assim, voltando à sua pergunta, o mercado está muito aberto. Certo. Agora, eu tenho uma observação assim, a fazer a quem quer se especializar, né? Seja em cardiologia, seja em geriatria, endocrinologia, oftalmo, qualquer coisa que você faça especializar. Gente, faça clínica. Aprenda o geral, por favor. Aprenda o todo, né? Para depois organismo. para você pegar. Não existe um coração sem um corpo, não existe um olho sem um corpo, não existe uma perna sem um corpo. Eu brinco muito com o ortopedista que atende a gente lá, ele fala assim: olha, lembra que esse cachorro não é só esse joelho estourado, tá? Ele tem um rim e ele tem um coração. Eu brinco muito, porque assim, eles adoram anti-inflamatório, né? Fala assim, olha, lembra que ele tem um rim e tem um coração, não é só o joelho, porque você só enxerga o joelho, né? Anti-inflamatório. Você precisa entender o paciente como um todo. Então, você tem que saber clínica geral. Até porque nem todo paciente que chega para mim é um paciente cardiopata. E eu tenho que direcionar, nem que seja direcionar para um especialista ou outro. Fala assim, não é comigo, volta para o clínico geral. Né? Então, façam clínica. Hoje está muito comum, né, nas universidades os alunos irem se especializar antes de se formarem. Está ali na metade da graduação, já estão fazendo uma pós-graduação, mas ele não entendeu nem o geral da coisa ainda, terminando gente. o ciclo básico, né? É a ansiedade da moçada. Isso que eu ia falar, a ansiedade que essa geração nova tem em saber as coisas, em ter aquilo ali. Nossa, eu já vou formar, já vou ter 2 pós-graduações. E aí, amigo? Tá, então né? começa uma pós-graduação de clínica geral primeiro, E realmente, né? quando Assim, você faz uma pós-graduação no período certo, a cabeça é outra, né? a cabeça Porque é você já tem outro entendimento, você vai absorver aquela informação de uma forma muito Você vai melhor. entender, você vai conseguir contextualizar Agora, se o tudo. cara faz só pelo diploma, é complicado também, né? Se a gente volta, por exemplo, para cardiologia, eu pego um paciente, por exemplo, com hipercortisolismo, eu faço o ecocardiograma dele, essa semana mesmo aconteceu. Fazendo o ecocardiograma, perguntei, esse paciente tá com cortisol alto, né? Porque no coração eu tô vendo sinais de que ele tá com cortisol lá
né? O coração está hipertrofiado, a cor do músculo muda, né? Mas é por quê? Porque eu vejo isso no meu dia a dia, porque tem um endócrino que trabalha comigo. Então, até alguém perguntou, Cirlei, isso está publicado? Eu falei assim, acho que publicado não, mas está correndo no consenso. No grupo da cardiologia está correndo isso daí. Né? Então, assim, você precisa saber o geral. Senão, não vai ser um bom especialista se você não for um bom clínico geral. E ter amor por aquilo também. O amor. Porque não adianta, igual você falou antes, tá dando dinheiro, mas você gosta. E se não gostar e o objetivo também, se for só o dinheiro, tem outras coisas pra fazer. Tem outras coisas. Tem bem mais fáceis do que fazer veterinária pra ganhar dinheiro, dinheiro é relevante. Mas é importante o bom profissional ser remunerado de acordo com as qualificações. Isso a gente não tem dúvida, né? Sim, não tem dúvida. Claro. Eu me especializei, eu tenho 30 anos no mercado, eu tenho várias pós-graduação, eu preciso receber por isso. Né? Eu não tô fazendo, eu falo muito para cliente, por mais que eu ame o que eu faço, eu não faço por amor. Eu ganho-pão. Né? Eu vivo da minha profissão como todo mundo. Como profissional do TI, como profissional advogado, como todo profissional vive da sua profissão. Eu vivo da minha profissão. Eu gosto do que eu faço? Eu amo, sou apaixonada. Eu sou apaixonada pela veterinária, sou apaixonada pela cardiologia, sabe? Eu gosto dos meus clientes, eu tenho amizade com meus clientes, eles viram meus amigos, de sair, de visitar, sabe? Então... isso é muito bom, sabe? O paciente morre, a gente chora junto, sabe? Acha ruim também. Mas, apesar de tudo, tem a remuneração. E é muito importante que, assim, que o profissional, ele entenda isso. Porque tem muitos profissionais que, assim, tipo... ai, não, mas eu fiquei com dó porque eu gosto tanto. Não, você está se desvalorizando. Isso não é bom para você, isso não é bom para o mercado. Essa notícia vai correr pela cidade que você atende e não cobra. E, além de tudo, você vai prejudicar os outros profissionais. Não, sem falar também. Que o nosso conselho proíbe isso, né? Então, é proibido pelo conselho, verdade. Então, tem isso também. Nem se der um banho no cachorro. Consulte e ganha um banho. A gente conversou coisas que são proibidas. Promoção de medicamento. Então, a gente conversou com uma advogada aqui sobre isso. Isso é proibido. Então, a gente não faz promoção de serviço. A Viu, gente Felipe? pode fazer algumas ações, às vezes, em alguns momentos muito específicos, como a UFO faz, por exemplo, no dia de São Francisco de Assis, ela faz um atendimento gratuito lá. Sim. Né? Mas isso aí é uma coisa... totalmente à parte, né? Não está fazendo promoção de serviço. É um hospital federal. É um hospital federal, uma outra história, né? Quase, né? Exatamente. Viu, Felipe? Você para de sortear Border Collie. Você agora com 12 Border Collie, né? Compre um, leve outro. Graças a Deus, agora são só 4. Compre um e leve uma V10. Pode não, viu, Felipe? Mas tem muito lugar, né? Não vamos falar de... Não, dizem. Não, vamos Aqui em Uberlândia, não. Lá na Grécia eu ouvi falar, viu? Cirlei, obrigado por ter vindo bater esse bate-papo com nós. Eu que agradeço, adorei. Gostei demais. Quero voltar. Podemos, claro. E a oratória? Você que é boa? É bom trazer professor, né, cara? Nós vamos fazer um curso com você, sim, tá? Ai, tô dentro. A gente vai promover um curso. Convidar ela primeiro, Só me avisar. né, Já tô convidada. Já tô me sentindo convidada. Nós vamos organizar isso. Só me avisar a data, tô dentro. Fechou. Adoro. Viu, João Paulo? Já vê sua agenda lá. Enfim, Cirlei, espero que volte mesmo, né? Às vezes a gente vem aqui pra falar só de um assunto específico, só cardiopatia de poodle. Podemos. De Border Collie, né? Border Collie. De Border Collie. Vamos falar de cardiopatias de Border Collie. O quê? Tem muita? Não muita, né? Não muitas. Preciso falar, a gente tá sendo gravado, né? Não muitas. Não muitas. Uma coisa que eu tive uma ideia aqui agora. Promover não um octógono, mas uma mesa redonda. Seria uma coisa muito legal. Bora? Chamar um aqui, outro ali, outro Renal, ali. cardiologista e o endócrino. Vários daí, vários. Aí seria mais livre. Deixa o microfone aberto e vai pra ali. Rapaz, deixa o pau quebrar. O editor que se vire O depois. editor que se vira, exato. Pessoal, e esse episódio foi patrocinado pelo Bar G8, né? Favorecendo nós aí na Kaiser gelada. Boa, zero ressaca. Boa. Bar G8 é aquele barzinho na frente do campus da Educação Física, né? Pra quem não conhece, dá uma passadinha lá. Toda quase um tem motobloco da Educa, né? É o G8, né? Porque lá na Educa acaba no G7. Acabou, vai lá pro G8. Então, é isso, pessoal. Alguma coisa? Recados finais, Felipe? Recados finais. Segue a gente no Instagram. Como que é o Instagram? @Mavcast. Segue a gente no Spotify. Como é que é? É Mavcast, só colocar lá. Segue a gente no YouTube. Aí você tem que pôr Mavcast no YouTube. E no Tinder. É João Paulo. Oh. Aí vocês procuram o moreno sem camisa lá que tá bom.
Fechou, pessoal? Então, mais um Mavcast vai ficando por aqui. Daqui 15 dias tem mais. Temos mais. E valeu. Se alguém quiser bebezinhos de Border Collie, pode me ligar, gente. Corta o episódio aí, mano. Acabou. Ai, gente.